exortação da semana passada foi acerca de mantermos, perseverarmos na fé, porque o Senhor tem preparado um descanso para nós, o Senhor tem preparado um lugar de repouso para nós. Nós aprendemos que nós já estamos neste lugar de repouso em Cristo, mas que ainda há uma plenitude dos tempos, ainda há algo para ser consumado. Então nós experimentamos hoje o repouso, nós citamos aquela proclamação de Jesus: vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso para as vossas almas, eu vos aliviarei. E esse descanso que o Senhor nos promete, ele é para hoje, mas ainda há uma parcela a se completar na sua eternidade, porque ainda resta uma redenção. A saber, a nossa carne ela precisa morrer e ressuscitar, literalmente, que quando eu falo, estou falando do corpo humano, ele precisa morrer e ressuscitar para que seja glorificado, para que seja aperfeiçoada a salvação de Cristo em nós. E nós terminamos, no versículo 13, fala que não há criatura que não se manifeste à vista, ou à vista de Deus, porém todas as coisas estão nuas e patentes e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. E falamos acerca não só daquilo que, da prestação de contas, o lado ruim dessa palavra, mas de que o Senhor vela por nós, de que o Senhor nos ajuda nas nossas adversidades e Ele nos recompensa de toda a obra que nós fazemos. No versículo 14 diz assim: sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Amém? Retenhamos firmemente a nossa fé. Mantemos essa fé com certeza, essa certeza em Cristo. Nós precisamos ter uma firmeza. Nós precisamos nos assegurar em Cristo, porque o que Ele fez por nós foi algo perfeito. Ele fala assim: o grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Nós já falamos acerca de Jesus como sendo o sumo sacerdote que fez expiação pelos nossos pecados. E nós vamos falar um pouco acerca desse sacerdócio, desse ministério de Jesus nessa noite. Porque nesse versículo 14 ele fala que esse sumo sacerdote, ele adentrou os céus. Nós temos na antiga aliança, a linhagem sacerdotal. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que faziam, exerciam o ministério de sacrificar perante o povo, ou pelos pecados do povo. Então nós sabemos que para ser sacerdote é necessário ser da linhagem de Arão. Precisava ser da linhagem de Arão. Deus estipula isso. Entrega a Moisés e fala que todo aquele que for da linhagem de Arão, esse pode exercer o sacerdócio. Nós temos então o sumo sacerdote, aquele que adentra ao santuário, adentrava ao santuário para ministrar não apenas pelos pecados do povo, mas ele ministrava com incensos que simbolizavam a adoração do povo também. Então havia ofertas para a expiação do pecado, mas havia ofertas também para o agrado de Deus, ou para a adoração a Deus. E nós vemos aqui que a afirmação do nosso sumo sacerdote é que ele adentrou não um santuário terreno, ele não adentrou uma tenda, ele não adentrou um templo, mas ele adentrou os próprios céus. E nós já vemos aí a primeira indicação do sacerdócio de Cristo como sendo um sacerdócio superior ao de Arão, porque enquanto Arão ministra na terra, Jesus ele ministra no céu. Então o ministério de Cristo é perfeito e superior a Arão, porque os céus ele não está submetido ao tempo e nem à matéria. Os céus não está submetido à imperfeição. Ele continua: Jesus, o Filho de Deus, é esse quem adentrou os céus. Nós temos muitas citações acerca da divindade de Cristo, principalmente no livro de Hebreus. Nós temos aprendido, desde o capítulo 1, muitas coisas acerca do Filho de Deus. Que, primeiro, Ele é Deus, Ele é supremo sobre todas as coisas. Mas aqui, a palavra, quando vai ser usada para
apontar o sumo sacerdote perfeito, não é Cristo, mas é Jesus. Entenda, Jesus é o nome que simboliza o ministério terreno de Cristo. Jesus é o filho do carpinteiro. Jesus é o homem que andava curando pela Galileia. Então ele faz questão de afirmar: este Jesus, a qual vocês viram, que andou no meio de vocês, este mesmo Jesus, este homem, ele adentrou os céus para operar sacrifício perante o povo. Ele é filho de Deus. Ele sendo homem, ainda assim é filho de Deus. E ele sendo homem, faz expiação pelos pecados, se oferece. O Pai aceita esse sacrifício que é perfeito, ele adentra os céus e ministra no próprio santuário de Deus. Ou seja, aquilo que acontece na terra é apenas um símbolo do que acontece nos céus. Ele é o Filho de Deus. Nós temos um homem que adentrou os céus e nos representou diante do Pai. E porque ele adentrou os céus, nós agora temos a oportunidade de sermos chamados também filhos de Deus. Porque ele pega essa categoria humana, toma para si, nos representa e nos dá esse poder. Todos quanto agora o recebeu, os deu poder também para ser filho de Deus. Então nós temos essa autoridade que nos é dada por Jesus. No versículo 15: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossas enfermidades, porém o que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. A nossa confissão, irmãos, em Cristo, ela pode ser mantida até hoje. Ele pode nos representar diante do Pai, porque Ele sabe o que nós passamos todos os dias. Nós temos um sacerdote, e ele vai falar isso no próximo versículo. Ele vai falar acerca do ministério sacerdotal de Arão, que era necessário que o sumo sacerdote, ao entrar para fazer expiação pelo pecado, ele primeiro fazia expiação pelos seus pecados, e depois ele sacrificava pelo pecado do povo. Por quê? Porque esse sumo sacerdote também tinha falhas, ele também tinha erros, enfermidades. Em algumas traduções vai dar como enfermidades. A maior enfermidade da humanidade é o pecado, e pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. Então nós precisamos entender que se fazia necessário que o sumo sacerdote fosse homem, fosse humano, porque sendo humano ele entenderia as fraquezas da humanidade. Não que Jesus, antes de se tornar homem, não entendia, irmãos, aquilo que nós passamos, mas agora ele pode se apresentar e nos representar, porque em tudo ele foi tentado, ele foi provado, e porque ele foi provado, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Nós precisamos entender que todas as vezes que é falado aqui de Cristo nas Escrituras como Filho de Deus, como aquele que se humilhou, como aquele que é o servo sofredor, nós estamos falando da história da redenção da humanidade. Nós acabamos de cantar aqui: veja o Filho do Homem que tira o pecado do mundo. Veja o Filho de Deus vestido de glória, com graça e com verdade. Então, na história da redenção, há uma soberania divina que nós não conseguimos entender. Que Deus ele faz ele separa por seções. Nós sabemos que, irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são iguais em poder, em soberania, em onipresença, em onisciência. Nós temos essa noção. A teologia ela colocou as numerações, a primeira pessoa da Trindade, a segunda e a terceira. Mas entendam, diante de Deus não há diferença alguma. O Espírito Santo ele não é a terceira pessoa, ele é uma pessoa da Trindade. Só que na história da humanidade, na história da redenção, eles fizeram um projeto, eles montaram, eles escreveram um projeto em que eles exercem funções distintas para a nossa salvação. Então nós sabemos que
que o Pai, ele tem autoridade sobre o Filho é o cabeça da igreja e ambos enviam o Espírito Santo. Nós temos essa autoridade, como é citado em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele trata um pouco acerca disso, da autoridade que Cristo tem sobre a igreja. Mas isso não significa que há distinção de poderes entre eles, porque ambos são o único Deus. Eles são grandes em poder, em graça, em misericórdia. Isso nos ajuda a entender acerca da revelação progressiva da palavra de Deus. Há uma revelação progressiva, e nós precisamos atentar para essa revelação, de que Jesus ele foi tentado, ele experimentou todas as dores da humanidade, ele experimentou as tentações que nós também experimentamos todos os dias, mas ele em tudo tentado não pecou. Então você vê que a necessidade dele ser homem, a necessidade desse sumo sacerdote, o representante real, o representante perfeito da humanidade, precisa ser homem, mas ele precisa ser Deus também. Porque se fosse apenas necessário ser homem, o sacerdócio de Arão dava conta do recado. Se o único critério que fosse ser homem, para se compadecer das enfermidades do povo, a linhagem de Arão dava conta, não precisava enviar o Filho de Deus. Então se faz necessário que ele seja homem, por completo, em tudo tentado, mas sem pecado. Mas se faz necessário também que haja todo o poder, todo o domínio em tuas mãos. Se faz necessário que ele seja o Filho de Deus, para que a sua glória ela seja manifesta, para que diante dele todo o joelho se dobre, toda a língua confesse, porque ele é a imagem de Deus invisível, assim como nós lemos no capítulo 1. E nós não conheceríamos a Deus se o Filho não tivesse nos revelado. Então se faz necessário que o Filho nos revele, mas para que a revelação seja completa e ele nos leve até o Pai, se faz necessário que esse verbo ele se encarne, que o Filho ele se torne homem. E o versículo 16: portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio no tempo de necessidade. Irmãos, imaginem. Vamos pensar, se Deus ele voltasse atrás com a palavra dele, e a partir de hoje ele estabelecesse, enviasse um mensageiro dele e falasse: a partir de hoje eu não perdoo mais pecado. A partir de hoje, aqueles que pecarem, eles estão destituídos. Ou então se ele pensasse e voltasse assim atrás e falar: é o seguinte, o sacrifício de Jesus, ele não é mais válido pelo pecado de vocês. Mesmo ele morrendo na cruz, eu não quero mais perdoar vocês. Vocês não são mais os meus filhos. Será que a gente consegue imaginar um Deus assim? Que volta atrás com a sua palavra? Irmãos, é impossível. É impossível. Eu falei aqui na escola dominical comigo que nosso Deus ele é imutável, não porque ele se esforça para não mudar, mas porque é impossível que ele mude. Porque ele não está atribuído ao tempo. Não existe tempo em Deus. E não existe matéria em Deus. Deus é imutável porque a sua essência é espiritual e eterna. É impossível que Deus mude. E o sacrifício que Cristo fez, irmãos, foi perfeito. Quando ele fala lá na cruz, está consumado, ele está falando, a partir de hoje, não precisa mais que animais morram. Porque os animais representavam aquilo que eu estou fazendo aqui agora. Não precisa mais, Pai. Não precisa mais que haja um sumo sacerdote. Porque eu sou um sumo sacerdote perfeito e o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou o único, não precisa mais. Eu cheguei. Eu vim trazer as boas novas que tantas pessoas proclamaram antes de mim. E que anunciaram este caminho no deserto. Eu vim trazer esse evangelho que vocês anunciaram e ouviram durante tanto tempo.
Está consumado significa, é perfeito, não precisa de outro. É perfeito, ele não passa. Lembra que nós falamos a revelação por intermédio do Filho, ela é perfeita? Não precisa de Deus falar duas vezes. Ele já falou por intermédio do Filho e essa voz ecoa até hoje nos nossos corações. O Evangelho é o próprio Cristo se anunciando. É o próprio Cristo falando: venha a mim, porque eu dou o descanso que vocês precisam. É por isso que nós podemos chegar com confiança. Nós chegamos e falamos diante do Pai: o teu Filho Jesus nos representa, e eu sei que o Senhor não muda, porque o sacrifício dele foi perfeito. Então, Senhor, me aceita, perdoa os meus pecados. Irmãos, nos achegamos com confiança diante de Deus. Não sejamos temerosos diante dele. Muitas das vezes nós queremos encobrir os nossos pecados. Nós queremos virar as costas para a igreja, achando que Deus ele não nos perdoa. Deus nos perdoa, irmãos. Jesus não morreu em vão por nós. E o sacrifício dele é perfeito e não precisa de outro. A sua voz ecoa ainda hoje. No capítulo 5, quero correr por causa do tempo, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus. Ou seja, para ser sumo sacerdote era necessário que fosse homem. Assim como nós já citamos aqui, nós falamos, por conta que este intercederia pelos próprios homens. Então nós sabemos que Cristo ele ministrava no santuário de Deus nos céus antes mesmo de existir a humanidade. A eternidade é que nós podemos concordar que ela é muito maior do que o tempo que nós vemos aqui na Terra. Então antes mesmo de existir a humanidade, já existia ofertas e sacrifícios diante de Deus. Porque o Filho ele é o sumo sacerdote perfeito na eternidade. Ele sempre ofereceu. Então, quando os homens eles exerciam esse sacerdócio aqui na terra, eles estavam apontando para Cristo. Porque sacerdócio, irmãos, não fala apenas de perdão de pecados, mas fala de adoração. Ou seja, toda a adoração que o povo queria oferecer diante de Deus, com os seus bens, com tudo aquilo que eles tinham, era levado para o sumo sacerdote. Mas o interessante é que quando Jesus ele adentra os céus, ele fala que o véu do templo ele se rasga. Ou seja, tinha um lugar que era apenas o sumo sacerdote que adentrava. Só que aí o sumo sacerdote perfeito ele faz o seguinte: ele entra, ele rasga o véu do templo, do santuário de Deus, e aí ele dá o livre acesso para que nós hoje fôssemos sacerdotes, ministradores diante do Pai. Ninguém, irmãos, precisa mais adorar por você hoje. Ninguém precisa chegar diante de você e falar: me dá aqui sua oferta que eu vou oferecer a Deus por você. Porque o nosso sumo sacerdote nos deu essa oportunidade. Versículo 2: e ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que são desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de enfermidades. Aí estamos falando do sacerdócio de Arão, daquele que era constituído entre os homens. E por essa razão, ele deve tanto pelo povo, como também por si mesmo. Ou seja, oferece sacrifícios por si mesmo. E fazer oferta pelos pecados. E o versículo 4. Nenhum homem toma essa honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. O que nós entendemos com isso aqui? Nós entendemos aqui que ninguém consegue, irmão, se auto-intitular como sumo sacerdote. Nós estamos olhando aqui, o escritor ele está fazendo uma exegese, né, de tudo aquilo que foi aprendido na Torá, de tudo aquilo que foi aprendido na lei. Então eles sabiam, eles tinham muito conhecimento acerca disso. O escritor, né, tinha muito conhecimento acerca disso e estava orientando o povo. E nós sabemos, pela história, que aquele que não era sumo sacerdote, ele não podia entrar para sacrificar, ele não podia entrar para oferecer incenso. Nós temos o exemplo do rei Uzias. Ele era um homem que
que o seu reinado ele foi muito próspero no início. Ele era forte em guerra, ele tinha autoridade diante do povo, e o seu reinado foi muito próspero. Só que ele começou a se engrandecer. Ele começou a achar que ele tinha mais autoridade do que aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele entra no santuário e oferece sacrifício, oferece incenso, ele acende incenso diante de Deus. E aí os sacerdotes eles se iram contra ele, eles exortam para que ele não fizesse aquilo, mas mesmo assim ele estava cheio, o seu ego estava inflado, ele queria oferecer aquilo porque o sumo sacerdote ele era bem visto como uma representação de Deus também. Então, logo que ele faz isso, Deus o castiga e coloca uma lepra na sua testa. Nós temos vários casos de pessoas que foram fulminadas ou mortos, tanto que o sumo sacerdote ele entrava dentro do santuário com um sino em sua cintura, porque se ele fosse morto, aqueles que estavam lá do lado de fora não podiam entrar dentro para pegar eles, senão eram fulminados e mortos também. Então eles puxavam ele, amarravam a corda e puxavam ele. Nós sabemos de tão seriedade. Então era muito fácil você entender e saber se alguém era chamado por Deus ou não era. Nós entendemos quando o povo se levanta diante de Moisés e Arão e fala assim: por que só vocês podem ser usados? Nós também podemos. Moisés fala: tudo bem, se vocês querem, vamos ver quem tem autoridade de Deus. Irmãos, a terra abre e engole que eles estavam murmurando contra eles. Então, nós entendemos que na história é muito fácil a gente saber quem tem autoridade de Deus e quem não tem. Porque aquele que não tem, ele não consegue chegar e falar: eu tenho autoridade. Paulo fala acerca disso: se a obra que eles estiverem fazendo não prosperar, então não é de Deus. Ela não prevalecerá por si só, porque Deus ele não carimba aquilo que ele não aceita. Ele não vai lá e vai dar uma aval para você fazer alguma coisa que vai contra a vontade dele. Tudo que acontece, irmãos, debaixo do céu está sob a soberania do divino. Não há nada encoberto diante dos olhos dele. Ele sabe muito bem o que está fazendo e sustenta todas as coisas pela palavra. O universo, as nossas vidas estão sustentadas em Deus. Versículo 5: assim também Cristo não glorificou a si mesmo. Não foi Cristo que se intitulou como sacerdote, mas foi o Pai que glorificou. A glorificação do sumo sacerdote perfeito se deu por intermédio do próprio Pai. Ele diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Uma citação do Salmo de número 2. Número 2, no verso 7, diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, e ele disse: você é meu filho, hoje te gerei. Estava falando acerca do nascimento de Cristo. Estava falando do primogênito. Estava falando daquele que seria rei sobre todos, daquele que seria exaltado sobre as nações, daquele que governará e governa ainda hoje e perpetuamente. Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Versículo 6 diz assim: como ele diz também em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu preciso correr um pouco no tempo para explicar aqui para os irmãos. Ele cita isso, irmãos, com base no Salmo de número 110. No verso 4 ele diz assim: o Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vemos aqui um salmo baseado num feito, num acontecimento de Gênesis. Quando Abraão, ele oferece, ele dá os dízimos do despojo para Melquisedeque, e Melquisedeque abençoa Abraão. Ou seja, o fato de ele dar o dízimo significa a superioridade de Melquisedeque diante de Abraão, e o fato de ele abençoar Abraão também.
Só que Melquisedeque é rei de Salém. O título é rei de paz, ou rei de Salém, paz. Melquisedeque aparece na história sem que seja citada a sua genealogia. E nós entendemos que os hebreus, eles prezam muito por isso. Então, todas as vezes que conta a história de um homem muito importante na história, é contado, né, de onde que ele veio, quem é seu pai, quem é sua mãe. Às vezes, não quem é sua mãe, mas pelo menos a genealogia paterna desse homem é contada. Mas ele é rei, e ele abençoa Abraão, recebe esses dízimos, mas nós não sabemos da sua genealogia. Nós sabemos que ele é sacerdote do Rei Altíssimo, do Deus Altíssimo. Ou seja, Deus o instituiu sacerdote. Nós sabemos que uma pessoa não se intitula sumo sacerdote ou sacerdote para sacrificar se Deus não tiver ordenado, conforme, né, tudo aquilo que a gente está falando e aprendeu sobre as pessoas que tentaram exercer esse ministério e foram mortos ou não prosperaram. Então, Melquisedeque, segundo ele tipifica Jesus Cristo, porque ele não depende de uma linhagem ou de uma genealogia para ser sacerdote. Ele não depende, irmãos, de ser da linhagem de Arão. Ele é antes de Arão, na verdade. E ele é maior do que Abraão. E segundo essa mesma ordem do sumo sacerdote Melquisedeque, nós temos Cristo. Então nós entendemos, na história, as pessoas às vezes elas vão ter, não, Melquisedeque era um título. E com certeza, irmãos, era um título. Mas isso não nega também o fato de ser um nome, né? Nós entendemos que na história várias pessoas receberam um nome por causa daquilo que exercia. Né? Abraão, pai de multidões, o seu nome foi mudado por causa do título que ele exerceria diante da promessa que Deus tinha feito para ele. Israel, Jacó foi mudado o seu nome para Israel. Então, o fato de ser o nome ou ser um título aqui não nos faz diferença, mas a questão é, o título Rei de Paz tipifica Cristo. Melquisedeque é um tipo, né? Há uma tipologia bíblica acerca disso. O versículo 7 diz: ao qual nos dias da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas, grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrar-nos da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Cristo, o Filho de Deus, aquele que tem a primazia, aquele que é soberano, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que tem pleno conhecimento, ele se deixa aprender na história da humanidade. Cristo, ele teve que aprender, irmãos, aqui na terra. Ele se faz servo, ele abaixa a sua cabeça, e não apenas, ele não é qualquer servo, ele é servo sofredor. Isaías 53, nós vemos a apresentação desse servo sofredor, deste Cristo que, embora tivesse toda a honra e toda a glória, ele se permite na história sofrer e padecer por causa da humanidade. E aqui nós entendemos que a obediência que ele aprendeu, ele só aprendeu por intermédio do sofrimento. Nós entendemos que a ferramenta, o sofrimento, ele é uma ferramenta que Deus usa para nos ensinar coisas, irmãos, que nós não conseguimos aprender de outra forma. Existem coisas, irmãos, que nós só vamos aprender à medida que nós sofremos. Eu sei que é uma palavra muito dura, ninguém quer sofrer pelo Evangelho, ninguém quer sofrer, porque isso é loucura. Sofrer é loucura, querer sofrer é loucura, mas é nessa loucura que Paulo se gloria e diz que o Evangelho é poder. E quando ele é chamado, o chamado de Paulo, irmãos, ele já começa de uma forma que eu acho que qualquer um de nós aqui tremeríamos, né, na base. Porque olha o que Deus fala para ele. Fala, né, para o profeta: vai lá, porque ele está cego. Você vai orar por ele, vai dar a vista para ele, mas, Senhor, ele é perseguidor de igreja. Escuta o que eu estou falando. Vai lá e ora por ele.
e diga para Ele, porque eu preciso me apresentar e preciso revelar o quanto é necessário, o quanto precisa que Ele sofra pela causa do Evangelho. Eu apresentarei para Ele o quanto se faz necessário Ele sofrer. O ministério de Paulo é para sofrer por Cristo. Ele é chamado apóstolo para sofrimento. Nós não queremos isso para nós. Mas o sofrimento nos ensina lições, irmãos, que ao olhar humano nós não compreendemos. E eu sei que isso virou um certo jargão. Nós entendemos, uma frase que é muito utilizada, que os irmãos acham que é até um versículo. Não é nem um versículo bíblico isso, né? Aquele que não vem pelo amor, ele vem pela dor. Bom, você não vai achar isso na Bíblia não, tá? Mas como diz o pastor que eu gosto muito, ele fala assim: irmãos, eu não conheço ninguém que veio pelo amor. Todo mundo que eu conheço veio pela dor. Vamos olhar para a nossa vida. Vamos ver todas as vezes que estava tudo bem. E a gente falou lá, está tudo bem, então hoje eu vou me consagrar, hoje eu vou adorar a Deus, porque está tudo bem. A gente não quer nem saber de Deus quando está tudo bem. Nós queremos nos achegar a Deus quando o calo aperta. E isso é uma verdade da nossa natureza pecaminosa. Porque nós não desejamos, muitas das vezes, estar aqui, irmãos, na casa do Senhor. Ou no templo, né? Nós somos a casa de Deus e nós estamos aqui para nos reunir. Mas muitas vezes nós não queremos estar aqui. Mas entenda, o sofrimento, aquilo que nós passamos todos os dias, ele se faz necessário para o nosso aprendizado. Versículo 9: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da nossa salvação, para todos os que lhe obedecem. Cristo, ele é aquele que, por intermédio do sofrimento, aprende a obediência diante de Deus e se torna o autor da salvação, porque ele é aquele que obedeceu, ele é o único que cumpre a lei, ele é o único que pode se apresentar diante do Pai, ele é o único que pode chegar diante de Deus com as mãos limpas e apresentar a humanidade também diante de Deus pelo sacrifício que ele exerceu, que foi perfeito. O versículo 10: chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Novamente nós entendemos que o sacerdócio de Cristo foi dado pelo próprio Deus, não de uma linhagem terrena. É o próprio Deus que exerce isso, e nós vemos todas as vezes na história. Irmãos, quando um sacerdote ele é apresentado diante de Deus, fora da linhagem, né, ou muda-se a linhagem sacerdotal, muda-se também algumas condições da lei. Nós vemos que quando Cristo ele se apresenta como sumo sacerdote perfeito, ele está apresentando também uma nova lei. Uma nova lei que contém alguns fragmentos da lei antiga, com base na moralidade de Deus, porque nós servimos a um Deus que é moral, e não é uma moralidade subjetiva, é uma moralidade objetiva. Ele requer de nós algumas coisas, e nós precisamos fazer essas coisas. Então Jesus se apresenta como esse sacerdote perfeito, mas ele renova algumas leis e estabelece algumas novas leis. E ele estabelece com base na sua própria autoridade. Todas as vezes, irmãos, que um mestre no Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento, nós não vamos ver isso, né? Nós vamos ver no contemporâneo, né? No tempo do Antigo Testamento, na mesma época em que Jesus veio, onde tinha muitos mestres, né? Muitos rabinos, e ele chegava diante das pessoas e ele dizia algo com base numa autoridade que algum outro mestre já tinha dito. Então ele falava e dizia: tal mestre disse tal coisa, e eu reafirmo o que ele tem falado, porque eu estudei com os melhores mestres também. Então aquilo que esse mestre falava, por conta de ter estudado com o tal mestre, ou por conta de citar esse tal mestre, ele tinha autoridade diante do povo. Agora olha o que Jesus fazia: ele chegava diante do povo e falava: vocês ouviram o que a lei diz, né? Vocês ouviram o que esses mestres dizem, olho por olho, dente por dente, porém eu digo. Aquele que
né, te bater um lado, você tem que virar a outra face. Jesus, ele não pega a sua autoridade baseada em outros mestres, ele fala, todos falam, mas eu digo, sigam o que eu falo, a autoridade é minha. Eu não preciso de outros mestres para basear minha autoridade, porque a autoridade foi o Pai que me deu. Ele diz, porém eu digo, eu renovo a lei. A partir de hoje, se alguém te bater numa face, você tem que virar o outro lado. Então você vê que a autoridade de Cristo, porque ele não precisa de linhagem humana. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele é rei de paz. E o versículo 11, sobre quem temos muito o que dizer, mas difícil a anunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Em outras palavras, o escritor está falando, eu disse até agora, do capítulo 1 até agora, para vocês, coisas inefáveis acerca do Cristo, revelações que vocês não tinham visto. O Velho Testamento todo aponta para Cristo, mas existem tantas coisas que eu queria vos contar, mas vocês têm sido tão tardios para ouvir a palavra de Deus. A palavra que tardios, irmãos, é relacionada à preguiça. Vocês têm sido preguiçosos em praticar, em cumprir e ouvir, de forma que isso faça sentido para vocês. Vocês têm sido tardios. E ele continua no versículo 12, porque quando já deviam ser mestres, necessitais que vos tornem a ensinar princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegaste ao ponto de precisar de leite, e não de alimento sólido. E outros falam, vocês são crianças na fé, pelo tempo vocês deviam ser mestres, mas de novo eu tenho que ensinar rudimentos da velha doutrina, os oráculos de Deus. Os oráculos, irmãos, na tradição era tido como uma revelação grandiosa de alguma entidade, né, de alguns deuses ali na antropologia ou na cultura, né, greco-romana. E ao oráculo do Deus Altíssimo, ou seja, a Escritura, aquilo que fala acerca de Deus. Eu às vezes falo, existem tantas coisas de difícil compreensão, mas eu não consigo explicar tudo isso para vocês, porque vocês não conseguem compreender, porque vocês não são maduros, vocês não cresceram o suficiente. Pelo tempo, vocês deviam ter crescido, mas não cresceram. Ainda precisam de leite, ainda precisam que eu vos ensine os rudimentos pequenos, os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo. Por que ele faz essa tão exortação? Qual é a preciosidade de entender o sumo sacerdócio de Cristo? Por que de tudo isso que ele vai falar, agora ele abre um parênteses para dizer, existem mais coisas, mas eu não vou falar da forma que eu queria, porque vocês são crianças ainda. Nós estamos falando de homens que alcançaram grandíssima revelação. Paulo alcançou grandíssima revelação de Deus, mas ele cita que existem coisas ainda que nem se comparam com a glória que há de vir. O que é isso? Versículo 13, porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, por conta é um bebê, é um recém-nascido, é inexperiente, não guarda a palavra, não entende a palavra, não entende a necessidade desse pleno conhecimento em Cristo. E o versículo 14 para a gente terminar, mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançam a maturidade. Ou seja, existe uma revelação. O alimento sólido aqui, irmãos, é a palavra de Deus, mas não é simplesmente as letras, né, que a gente lê aqui. É a palavra como um alimento, como algo que nos dá sustância. Ele está falando desse alimento como sendo um alimento sólido. Se você for comparar com uma criança, né, um recém-nascido, você não chega já dando uma carne para ela comer, porque é perigoso até morrer de intoxicação. O alimento sólido aqui está falando acerca da palavra mais experimentada de Deus, de uma relação um pouco mais profunda. Ele diz que muitos eles não escutam ou não retêm essa palavra porque falta maturidade. A maturidade, irmãos, ela nos dá acesso a coisas que
a gente nem tinha noção que a gente tinha acesso. Efésios diz: o menino ainda quando é, né, o herdeiro quando é menino, nada difere do escravo. Aí nós cantamos aqui que nós somos filhos de Deus. Nós dissemos que agora o medo, né, não nos pertence mais. Só que será que nós temos tido, irmãos, diferença de um escravo? Porque o escravo, ele se torna, ele ainda é aprisionado, ele ainda se sente preso, a mente dele é fechada. Agora a pessoa, quando ela alcança a maturidade o suficiente, ela consegue exercer a herança com sabedoria. Nós temos o conhecimento do filho pródigo. O filho pródigo, ele chega diante do pai, o pai vivo ainda, e fala: eu quero a minha parte da herança. Não era tempo ainda do filho pródigo ter parte da herança, porque ele não era maduro o suficiente. Nós sabemos da história. O que acontece com o filho pródigo, que pega a herança antes do tempo? Ele toma tudo. Ele não sabe administrar, ele não entende como administrar. E aí ele chega, retorna diante do pai. O pai já sabia que ele retornaria, porque o pai conhece ele, e esse aqui é de braços abertos. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que Deus nos ama, com certeza, mas nós aprendemos que nós não podemos, nós não sabemos administrar uma herança, a não ser que nós sejamos pessoas maduras. E qual é a herança que nos aguarda? Qual é a herança que nos espera? A herança, irmãos, se refere àquilo que o reino de Deus nos apresenta. Sabe por que nós não vivemos plenitude de muitas coisas ainda aqui hoje, nesses dias? Porque nós somos crianças ainda. Muitos de nós já deveríamos ser mestres. Muitos de nós viemos para a igreja culto após culto. Muitos de nós ouvimos orações, participamos da escola dominical. Muitos de nós estamos aqui, ou fomos criados no caminho. O nosso pai, a nossa avó, a nossa bisavó nos doutrinou para que hoje nós pudéssemos estar na igreja. Mas nós não crescemos, nós não avançamos, nós não progredimos. E essa falta de maturidade na igreja é que tem provocado a apostasia. Essa falta de autoridade, porque não são maduros o suficiente. Aí chega qualquer vento de doutrina e pega a pessoa e retém a pessoa e fala, a pessoa se desvia. Mas espera, ela foi crente a vida toda, ela estava na igreja a vida toda, e agora por que aconteceu isso com ela? Porque ela não estava alicerçada, ela frequentava a igreja, mas ela não se preocupou em crescer espiritualmente. E o crescimento, irmãos, ele produz em nós discernimento entre o bem e o mal. É isso que nos mantém firme na igreja. O que nos mantém firme na igreja, irmãos, não é a falsa espiritualidade, muitas das vezes representada em cima dos púlpitos. O que nos mantém firme na igreja não é festividade, não é congresso, é oração, é palavra, é comunhão no partir do pão, é comunhão com os irmãos. O que nos mantém firme na igreja é a maturidade espiritual que nós alcançamos mediante a revelação da palavra do Senhor. E qual é o segredo de tudo isso? Citando o que nós já falamos no capítulo passado: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. O segredo, irmãos, é nós pegarmos essa palavra que foi nos falado, e que eu tenho certeza que falou tanto com vocês quanto comigo, e guardarmos ela. Nós vamos nos levantar amanhã de manhã, vamos pensar o que falta para mim ser maduro, o que falta para mim alcançar a perfeição de Cristo. O que falta, irmãos, para nós alcançarmos essa maturidade? Porque eu creio que Cristo, ele não foi um servo sofredor só para eu e você sermos salvos e frequentadores de igreja. Tem muitas vezes que nós confundimos sermos cristãos com sermos bons cidadãos. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Isso é apenas um
sacerdote perfeito, Ele nos dá autoridade para expulsar demônios, Ele nos dá autoridade para curar enfermos, Ele nos dá autoridade para nós repreendermos, para nós exortarmos, Ele nos dá autoridade para sermos amorosos, benignos, longânimos, pacientes, Ele nos dá autoridade para nós chegarmos diante das pessoas e reconciliarmos ela com Ele. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Que nós saiamos daqui hoje crendo que nós não somos apenas bons cidadãos da terra, mas nós exercemos um ministério que foi chamado pelo próprio Cristo, que habitou os céus, e os céus dos céus não o pôde conter. Feche os seus olhos. Pai, nós somos gratos pela boa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração.